6h09, de volta com o Manhã no Ar, mais uma vez aqui pela TV A Crítica para Manaus, também na região metropolitana, em vários municípios desse nosso estado grandioso. Você acompanha a nossa programação também por meio do A Crítica Play, o aplicativo gratuito aqui da TV A Crítica que você baixa aí no seu smartphone e acompanha tudo que é publicado, tudo que é produzido aqui na nossa televisão, viu? Há um canal de interação que você pode interagir com a gente através do número do WhatsApp, viu? Do WhatsApp que aparece aí no seu vídeo. A gente sabe que a chuva, por exemplo, causou alguns estragos nesse fim de semana, neste domingo aí. Qual foi o estrago aí no seu bairro? Manda uma foto pra gente. Não esquece de informar o seu nome, o bairro, o local onde isso tudo aconteceu. Interage com a gente também, manda a foto da tua interação, da tua participação, da saudação e também em relação aos assuntos que a gente vai trazer aqui. Os estragos da chuva desse domingo são parte desses assuntos, viu? A tempestade foi forte, assustou muita gente. Na Zona Oeste, no Tarumã, por exemplo, o morador registrou uma chuva forte com um certo espanto. A gente tem um vídeo, mostramos ainda há pouco aqui na abertura do programa, e o morador disse que nunca viu isso aí, árvores que foram arrancadas pela raiz e não apenas nesta área, em outras áreas a gente vai mostrar tudo isso por aqui, viu? No Mauazinho também uma árvore caiu em cima do lar Batista Janel Dório. Felizmente não houve feridos, viu? Mas comprometeu um pouco a estrutura lá do abrigo, isso lá no Mauazinho. E por conta da chuva também, alguns bairros como o Tarumã e o Dom Pedro ficaram aí sem energia elétrica, revoltou moradores lá no Dom Pedro, que fizeram um protesto com barricada de fogo na principal via do bairro, viu? E, de fato, ficar sem energia é complicado, viu? Lá no Tarumã, na Zona Oeste, até agora ainda está sem energia. A gente vai trazer essas informações da ocorrência da chuva, mas das ocorrências por conta da chuva, mas a gente vai falar também sobre o noticiário policial. E para isso eu gostaria de chamar logo a Meixa Piama. A Meixa Piama daqui a pouco vai trazer as informações para a gente. Mas a gente tem casos de homicídio, né, Mei? Adianta para a gente o que você está preparando aí para trazer para a gente no Manhã no Ar de hoje, por favor? Eu estou sem o som, sem o áudio da Meixa Piama nesse momento aqui. Vê se a técnica consegue liberar o som dela para a gente, por favor. Olha, um pastor foi assassinado. Manaus. A motivação desse crime, Manuel, é um tanto chocante. Volta. Ela está me ouvindo? Eu não sei se ela está com retorno. Fala com a Mei aí. Mei, bom dia, Mei, mais uma vez. A gente não estava conseguindo te ouvir, a gente não ouviu o início da tua fala, então, por favor, começa novamente, passa os destaques aí pra gente, por favor. Ok, Emanuel, bom dia a todos os espectadores. Olha, a gente está tendo um problema aqui no áudio da Mei. Opa, que um pastor foi executado. Estou com retorno, Emanuel? Agora sim, Ney. Alguma dificuldade na transmissão do teu áudio? Eu vou fazer assim, eu te chamo daqui a pouco com essas informações, tá bom? Vamos pedir para a técnica verificar isso, daqui a pouco eu te chamo de uma maneira mais definitiva. Coloca a imagem, por favor, do destaque que a Mei estava trazendo, por favor, do pastor. Esse é o pastor. É o pastor que pode ter sido vítima de uma retaliação pelo trabalho que ele realizava lá na Colônia Oliveira Machado. Ele pode ter sido vítima de criminosos que não queriam que ele continuasse realizando o trabalho de resgatar jovens da vida de crime ou do crime. Então, a informação que a gente tem é que esse pastor evangélico foi assassinado dentro da própria casa como forma de retaliação. 8 tiros, morreu como muitas outras pessoas estão morrendo aqui em Manaus, resultado da guerra do tráfico de drogas, mas o pastor pode ser, neste caso, um alvo de criminosos, porque pelas baixas que o trabalho, que a atuação social deste homem, e aí a gente vê a função da religião, a função das igrejas no meio social. Né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, todo mundo tem liberdade, ainda mais na nossa sociedade, de professar a fé que quiser, inclusive de professar fé nenhuma. Então é um direito de cada um, mas o pastor, por meio da fé que ele tinha, atuava na comunidade, no meio social, tentando resgatar jovens da criminalidade e pode ter sido morto com 8 tiros
por conta desta atuação. Este é um dos assuntos que a gente traz na edição de hoje do Manhã no Ar, o que a polícia já começa a investigar e precisa investigar mesmo, assim como faz com todos os outros homicídios, mas este tem aí um agravante que torna o caso do interesse de todos nós. Imaginem se todos os organismos sociais, se todos os agentes sociais, se todos os pastores, líderes comunitários que fazem algum tipo de trabalho no sentido de resgatar os jovens, no sentido de dar uma oportunidade diferente que não a vida de crime para os jovens. Imagine se todo esse povo aí se tornar alvo dos criminosos, se todo esse povo se tornar alvo dos bandidos. Quem vai impedir esses criminosos de cometer os crimes que eles cometem? Ninguém. Nós temos visto isso aí, eles matam quem eles querem, a hora que eles querem nas ruas. E desta vez o alvo foi o pastor evangélico, dentro da própria casa, que morreu com 8 tiros e não tinha ninguém lá para protegê-lo. Então pensa comigo, amigo, e se de repente quem trabalha de alguma forma no meio social, tentando resgatar jovens da criminalidade, se torna alvo desses grupos criminosos, quem vai impedi-los? 6 horas e 15 minutos, olha só, a MEI já está pronta aqui, eu acho que a gente já superou a dificuldade técnica momentânea. MEI, tem um outro caso de homicídio também, né? Adianta alguma informação sobre isso, por favor? Pois é, Manuel, olha, bom dia novamente para você. Além do caso do pastor que foi executado, nós vamos trazer também que um jovem que estava desaparecido foi encontrado morto ali no bairro do Tarumã, zona oeste de Manaus. A motivação desse crime a gente vai trazer daqui a pouquinho nas ocorrências policiais, Emanuel. Ok, Mei, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, então você traz mais detalhes sobre estes casos, tá bom? Deixa eu trazer aqui, falar sobre um assalto ao ônibus que foi registrado aqui em Manaus, viu? Desta vez o autor do crime foi surpreendido pela revolta dos passageiros. Este homem foi espancado pelos usuários do transporte coletivo e depois preso pela polícia. Na delegacia, ele contou ter saído há pouco tempo da cadeia. Lucas Pinheiro, de 24 anos, foi preso pelos policiais aqui da 27ª Companhia Interativa Comunitária depois de tentar assaltar uma passageira da linha 640. Ele entrou no coletivo como passageiro e em um determinado momento ele chegou com essa vítima e pediu o celular dela. Ela ainda questionou esse suspeito: "Você quer realmente o meu celular?" Ela então entregou. Só que ela foi bem esperta, porque no momento em que o Lucas queria descer do coletivo, ela então fingiu que iria descer na próxima parada. Ela então, depois, no momento em que percebeu que ele virou de costa, ela decidiu reagir. Então pegou o Lucas por trás. O motorista do coletivo também ajudou essa vítima junto com os outros passageiros. Foi então que ele recebeu muita porrada da população. Depois disso, os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária chegaram na Avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital, para fazer todos os procedimentos. Viram que ele já estava ali, já tinha sido detido pela população, e eles encaminharam esse suspeito, Lucas Pinheiro, para uma unidade hospitalar para receber atendimento médico. Quando nós chegamos ao local, o cidadão infrator estava já detido pela população, com vários hematomas pelo corpo. E a vítima havia nos informado que ele tentou roubar o seu celular, né? E eles conseguiram resgatar o celular novamente. Segundo essas informações, nós demos voz de prisão ao suposto infrator, levamos ele à UPA da Avenida Camapuã para procedimentos médicos, que ele estava bastante lesionado, que ele foi lixado pelos populares, né, no local. E posteriormente nós deslocamos aqui para o Sexto DIP para procedimentos legais. Cabo, ele já possui várias passagens pela polícia, já é um velho conhecido aí de vocês? Sim, foi puxada a ficha dele e há vários roubos e furtos. Segundo ele mesmo, ele tinha acabado de sair do sistema prisional lá do Poraquequara. Não tá fácil para ninguém.
principalmente para quem é ex-presidiário, para quem sai da cadeia, de repente conseguiu alguma colocação no mercado de trabalho, alguma coisa do gênero. Mas esta dificuldade financeira, econômica ou da conjuntura social e política que nós temos, não leva o cidadão de bem, vou usar essa nomenclatura que as pessoas têm usado aí ultimamente, a cometer crimes. Não. Alguém que já esteve atrás das grades deveria ter isso em mente e ficar longe da atividade criminosa. Mas na sexta-feira, por exemplo, aqui nós mostramos o resultado de um assalto a ônibus da linha 560, né, minha diretora, se eu não me engano. E agora este outro aqui também, que teve muita sorte. Teve muita sorte, porque a população está revoltada. Está revoltada. Não é justiça pelas próprias mãos quando alguém reage a um assalto, é uma reação mesmo, E se as pessoas estão vendo que há a possibilidade de dominar um criminoso durante uma ação criminosa, durante um crime, as pessoas vão fazer isto, O que eu sempre digo é o seguinte: se o Estado não está lá para proteger a população, se com frequência as pessoas são vítimas, qualquer bicho, meu amigo, qualquer animal, se você acuar uma cobra, ela vai te dar um bote, se você quiser bater num cachorro ou alguma coisa, o animal vai reagir. A população está acuada, está presa dentro dos ônibus a qualquer momento. Quando sobe uma pessoa, as pessoas já ficam preocupadas, meu Deus, será que não é um assaltante? Esse estado de espírito, de coisas, de ansiedade, gera uma reação. E a reação, no caso dele aí, poderia ter sido bem pior. Tinha acabado de sair da cadeia, já vai voltar para lá, viu? E a falta de segurança aqui na capital não afeta mais apenas quem precisa sair de trabalhar ou ir à escola. Os criminosos também estão audaciosos, né? Que nem mesmo dentro de casa, dentro das casas, as pessoas estão seguras. Olha esse caso aqui, lá no bairro Colônia Santo Antônio. O menor foi amarrado durante um assalto à própria residência dele. Esse vídeo aí mostra o criminoso entrando e daqui a pouco ele saindo desta casa. Vamos acompanhar na reportagem. Nós estamos aqui na Rua 1, no conjunto Santa Maria, no Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. Aqui nessa região foi palco de mais um crime, mais um roubo a uma residência com bastante violência nessa última semana. De acordo com os moradores, em um vídeo que foi repassado à nossa equipe, 2 homens em um carro vermelho pararam em uma residência aqui das proximidades e resolveram entrar dentro de uma casa. Nessa residência, de acordo com as vítimas, existia uma criança, um menor de idade. E nessa situação, essa vítima foi amarrada e colocada em um dos cômodos da casa para que não pedisse por ajuda. Eles fizeram uma verdadeira limpa na residência. Levaram 3 televisores, cofres, joias, dinheiro e tudo que podiam ver pela frente. Eles foram pegando e colocando dentro desse veículo. Em seguida, eles deixaram essa criança amarrada e fugiram. O rumo não foi identificado, não se sabe, só se tem a informação agora que a polícia pede ajuda para identificar esses 2 homens que fizeram esse assalto nessa residência. A família, muito abalada ainda com a situação, preferiu não gravar. E os relatos aí dos familiares é que quando chegaram em casa e viram essa situação, ficaram bastante abalados, com medo de toda essa situação. Se você que está acompanhando o vídeo agora dessa ação desses assaltantes, identificá-los, você pode ajudar a polícia a prendê-los através do 190 ou do 181. Muita folga, né? Muita audácia, muita falta de respeito para com o cidadão, para com o morador. E essa situação é desrespeitosa. Agora, acompanha comigo esse outro caso agora. A gente continua falando sobre roubos aqui na capital, porque um grupo de pessoas também foi alvo de criminosos, isso no bairro Nossa Senhora de Fátima. Sabe onde essas pessoas estavam? Aí, olha,
Enche a tela, Caio, por favor, para as pessoas de casa entenderem. Dentro de uma igreja, no momento de oração. É isso mesmo que você ouviu e está vendo. Está vendo. E aí o criminoso chega, sabe, desrespeitando totalmente o local, desrespeitando totalmente essas pessoas. Quem é que sai de casa para a igreja, para o momento de oração, imaginando que vai ser roubado? Imaginando que vai passar por uma situação como esta? Ele entrou armado aí, anunciou o assalto, fez o que a gente está vendo aí de levar as coisas da pessoa e tudo isso foi registrado pela câmera de vigilância. Havia uma câmera dentro da igreja que já colocada... Olha, e aí dá para a gente identificar quem ele é. Dá para identificar quem é esse homem que cometeu esse crime. Vamos acompanhar na reportagem. O nome da rua é bíblico e o local é um templo sagrado. Tudo isso devia, pelo menos, afastar um pouco a criminalidade. Nós estamos, para entender melhor, na rua Êxodo, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte de Manaus. Aqui, um grupo estava reunido dentro dessa igreja. Eles conversavam quando um homem chegou e, armado, anunciou um assalto. Ele levou 3 aparelhos celulares e ameaçou todos que estavam dentro dessa igreja. De acordo com as testemunhas em relação a esse assalto, depois de entrar na igreja, anunciar o assalto, o homem ele fugiu muito rápido e câmeras de segurança flagraram a ação desse assaltante. Ele conseguiu fugir com os 3 aparelhos e as vítimas registraram um boletim de ocorrência na delegacia aqui das proximidades. Agora, as vítimas e a polícia pedem a ajuda para identificar esse homem. E se você, que acompanha nos vídeos disponibilizados à nossa equipe de reportagem, você pode ajudar a polícia a encontrar esse assaltante. E se você tiver alguma informação que leve até esse homem, você pode ligar para o 190 e para o 181. A polícia garante o anonimato e você vai estar ajudando a, pelo menos, tentar tirar mais um assaltante de circulação. Minha diretora, meus amigos da técnica, vamos colocar a imagem desse homem mais uma vez. Na reportagem, há aquela que está frisado o rosto dele aqui. Vamos usar mais uns segundos do programa para a gente ver se a gente ajuda. Isso, essa imagem aqui. Você, meu caro telespectador, você que acompanha o nosso programa, está aqui a imagem do homem que cometeu esse crime. Você sabe quem é ele? Denuncie. Pode ser por meio da nossa produção aqui, que a gente faz a denúncia chegar até a polícia, mas você pode ligar diretamente para o 181 e o 190. Você não precisa se identificar, é só dizer para a polícia quem é esse homem. Incontinente, irresponsável, incoerente, desrespeitador, não apenas que desrespeita a sociedade porque não segue as mesmas regras que os outros cidadãos, que os demais cidadãos seguem ou devem seguir, mas porque cometeu esse tipo de crime. Você é capaz de fazer isso? É capaz de entrar numa maternidade, num posto de saúde, numa escola, em qualquer local público para cometer um crime. Tem essa coragem. E a gente aproveita o espaço aqui do Manhã no Ar para divulgar a imagem dele, porque de fato todos nós aqui, a gente não concorda com isso. E não é apenas por se tratar de uma igreja ou de uma igreja evangélica, a questão é respeito mesmo. Respeito à fé das pessoas, à crença das pessoas, respeito. Deveria ser um valor que deveria unir a todos nós brasileiros, mas infelizmente no nosso país a gente não tem um valor que congregue as pessoas. As pessoas só se congregam, só se reúnem, só estão à volta quando tem algum interesse para si mesmos. Mas neste momento a segurança pública é um problema que atinge a todos nós e pode fazer a qualquer um de nós vítimas. A mim, a você, a nossos filhos, a nossos pais, a qualquer momento nas ruas da cidade de Manaus. Portanto, é um problema que reúne a todos nós e você pode ajudar sim fazendo a denúncia. Obrigado por frisar a imagem aí. Deixa eu trazer um outro caso aqui, igualmente preocupante e que demonstra a forma desrespeitosa, para dizer o mínimo, que os cidadãos estão sendo tratados. Isso lá no bairro da Paz,
onde os moradores reclamam de constantes assaltos. Enche a tela aí, que aí dá para explicar bem isso que a gente vai fazer. Os caras pararam o carro, olha, estão saindo, correndo, abordando as pessoas. São moradores, eles estão tocando terror nesse local aí. Essa é a condição imposta por esse grupo de criminosos. Chegam no nesse caso, chegaram aí no Onix, renderam as pessoas, roubaram os objetos, fogem no mesmo carro e fica por isso mesmo. E o cidadão? Como é que fica? Qual é o sentimento? Você que já foi assaltado, qual é o sentimento depois que é vítima de um caso como este? Vamos acompanhar na reportagem. Segundo os moradores aqui da Rua São Bento, no bairro da Paz, ficar sentado em frente de casa, curtindo o final de tarde com a vizinhança, não é mais uma opção. Isso por conta de uma onda de assaltos que tomou conta do bairro. Segundo o relato das famílias, um dos principais fatores que influencia o aumento da criminalidade aqui no local é a falta de policiamento. Na última quarta-feira, aconteceu um outro episódio de roubo. Desta vez, aqui, na Rua Paraíso, que cruza a Rua São Bento. 3 pessoas que vinham descendo exatamente aqui neste local foram surpreendidas por 2 homens armados. Segundo informações, esses 2 suspeitos estavam dentro de um carro, um Onix verde escuro. Foi registrado por câmeras de segurança instaladas em uma residência próxima. Era por volta de 9 horas da noite. No vídeo, o carro ocupado pelos bandidos, um Onix verde escuro. Quando menos se espera, 2 homens ainda não identificados saem do veículo em direção às vítimas. Eles apontam as armas de fogo e exigem que elas entreguem os pertences. Na hora, uma senhora ainda pede que um criminoso devolva os seus documentos. E ele então joga a carteira já sem dinheiro no chão e entra no carro com o comparsa. Estava voltando da igreja com a minha irmã e meu irmão, aí a gente desceu, aí eles passaram pela gente, a gente pensou que fosse um Uber, né, normal. Aí quando eles dobraram, eles pararam ali na esquina, aí eles desceram 2 e ficou num carro. Aí eles falaram, é um assalto, fica calma, aí bateram na minha irmã, né, empurraram ela. Aí pediram o celular e o dinheiro, aí eles pegaram a minha carteira, pegaram a carteira da minha irmã, o celular. Quais são as suspeitas dos moradores aqui da Rua São Bento a respeito desses assaltos? É que são os mesmos assaltantes, porque é o mesmo carro, as mesmas características, os mesmos assaltantes. Quer dizer, eles estão agindo porque aqui não tem policiamento. Viram que tem facilidade de assalto, as pessoas não conseguem mais trafegar nas ruas com tranquilidade. Andando pelas ruas aqui do bairro da Paz, a gente observa uma coisa em comum. Todas elas são assim, desertas. Isso porque os moradores já optam por ficar seguro no interior das casas. Mas aí é que está o maior problema. O perigo, por aqui, também invade a casa dessas famílias. E foi exatamente isso que nós conversamos com um morador, que depois de um dia de trabalho, chegou em casa e percebeu que teria sido invadida por criminosos que fizeram a limpa no local. Eu chegando do trabalho e quando eu cheguei na minha residência, notei que a porta do meu apartamento estava aberta. E quando eu cheguei mais próximo, eu pensei que eu tinha esquecido de trancar a porta. Quando eu cheguei mais próximo, vi que estava arrombado. E quando eu entrei no meu apartamento, estava tudo remexido, levaram as coisas. Conversando com os moradores, a nossa equipe de reportagem notou um detalhe importante. A maioria deles afirma que os bandidos são os mesmos. Aliás, as próprias vítimas alegam que os criminosos sempre aparecem em um Onix verde escuro e que é esse mesmo carro que eles usam para fazer a fuga. As imagens já foram cedidas às autoridades que devem agora dar sequência às investigações. O que o cara conseguiu levar ali desses moradores? Um celular? Né? E a gente vê, põe em tela cheia, por favor, Caio, a imagem. A gente vê, olha, aqui é o gordo vai sair do lado do carona aí. Ó. Ele aborda a senhora, corre para cima da senhora, né? Aborda de qualquer jeito, puxa a bolsa, é no momento que ela pede o documento, e ele larga a carteira no chão, olha, da senhora. Jogou no chão e saiu correndo o gordo aí, ó. Ah, ele teve consciência. O outro jogou a carteira também. O outro acabou de jogar a carteira no chão ali.
Pelo menos a consciência de deixar os documentos. Que consciência de nada, irmão. Bandido, criminoso, não tem consciência de nada, não tem comportamento ético. O que tem de ético nisso aí? Eu até comentei na semana passada aquele vídeo aí que ficou popular na internet do criminoso que recusou levar o dinheiro da idosa e deu um beijo na testa da idosa e pareceu lá o correto. É bandido. É bandido. Para começar, não devia estar cometendo crimes. Todos aí bem de saúde, sem nenhum problema de mobilidade, com disposição para ir na rua assaltar, deviam ter disposição para ir trabalhar também, como todo mundo faz, como essas pessoas aí do bairro da Paz estão fazendo. A gente deixa aqui o pedido de segurança, né? A indignação dessas pessoas e o flagrante dos crimes dos quais elas são vítimas de forma frequente, tanto no meio da rua quanto dentro de casa, e ao mesmo tempo divulga a imagem desses bandidos que estão fazendo os moradores desta área de vítimas e de uma maneira muito frequente, viu? 6h35. Agora, traz para mim, por favor, a May Chapiama, para trazer para a gente aquele caso do pastor que foi assassinado a tiros dentro da própria casa lá no Colônia Oliveira Machado. May, passa para a gente as informações. Esse pastor pode, de fato, ter sido vítima de uma retaliação? Que informações você tem sobre esse caso? Bom dia mais uma vez para você. Bom dia novamente, Emanuel. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. Pode ser sim, Emanuel, a motivação desse crime. O pastor Wilson Rodrigues da Silva, de 44 anos, foi executado por volta de 11 horas da noite desta sexta-feira no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, com 8 tiros. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava na casa dela com a namorada quando foi surpreendida por 2 homens que já chegaram no local disparando tiros contra o pastor, que ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital João Lúcio Pereira Machado, mas ele morreu minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar. Segundo a família do pastor, a motivação desse crime pode ter sido uma represália por um trabalho social que ele exercia na comunidade há 5 anos pelo Ministério em que ele congregava. Ele tentava resgatar os jovens do mundo das drogas, saía nas noites, entrava nas bocas de fumo e tentava retirar esses jovens, o que pode não ter agradado os traficantes ali da área. Os familiares e a comunidade estão chocados com esse crime, já que o pastor era querido por todos ali na comunidade. Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso para tentar chegar na autoria desse crime e também na motivação, saber se essa realmente foi a real motivação desse homicídio. E já no segundo caso, Emanuel, um jovem que estava desaparecido, identificado como Eric Barbosa da Silva, de 22 anos, foi encontrado morto em um terreno baldio na rua Riacho Fundo, na comunidade União da Vitória, no bairro do Tarumã, zona oeste de Manaus. Foram os familiares que encontraram o corpo dessa vítima nesse terreno e trouxe o corpo até a entrada desse local. E, de acordo com a família, ele saiu na madrugada de sábado para domingo com um homem não identificado em uma motocicleta e desde então ele não retornou para sua casa. A motivação desse crime também é um tanto inusitada. Ele teria ido até os membros de uma facção criminosa para informar que ele não queria mais fazer parte dessa facção, o que pode também não ter agradado aí os integrantes que acabaram executando essa vítima. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária estiveram na área realizando todos os procedimentos. Esse crime também já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para tentar chegar também na autoria e na motivação e saber quem é esse homem que saiu com esse jovem nessa motocicleta e não o trouxe mais para sua residência. Emanuel, eu volto com você. É um problema, né, May e meus caros telespectadores. Em um caso, a gente tem um homem que trabalhava para tentar resgatar pessoas do crime e morreu por isso. No outro caso, a gente tem um jovem que desistiu, que não queria mais e pagou com a vida.
E aí o que fica de recado diante de duas situações como esta? Meu amigo, você jovem, está sem opção, está sem oportunidade, acha que a vida fácil do crime é uma oportunidade, não faz isso, não entra. Porque o resultado são duas possibilidades, ou a morte ou a cadeia. Ou a cadeia. E infelizmente muitos dos nossos jovens estão encontrando aí a morte no tribunal do crime que eles mesmos instituem, eles mesmos são os juízes, eles mesmos são os carrascos. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Meixa Piama. No início da semana passada, nós falamos aqui no programa sobre um homicídio que teria sido causado por uma brincadeira feita pela vítima. Hoje nós ouvimos a família deste homem que contesta que a vítima tenha tocado nas nádegas do suspeito de cometer o homicídio. Vamos acompanhar aí a declaração da família. Nós estamos aqui no Novo Israel, na zona norte de Manaus, para falar aí sobre um desdobramento da morte do Marco Albuquerque, de 42 anos, que foi morto com uma facada na região do abdômen. A família chamou a nossa equipe até aqui o local porque existe uma outra versão desse fato. Uma que foi relatada pela polícia por parte do autor da facada e agora aqui é da família. A gente vai conversar com o seu Valmir Laborda, ele que vai falar, né? Seu Valmir, na cadeia, na delegacia, o autor da facada deu uma versão diferente. A gente queria ouvir a versão de vocês. É porque ficou constrangedor para a família, porque só apareceu a versão do assassino, né? E teve testemunha lá de acusação para ele. O que aconteceu realmente é que ele era um rapaz que ele não mexia com ninguém, tinha o defeito dele de beber, claro. Ele tinha recebido um dinheiro e ali nessa casa chamaram ele, como se tivesse montado uma armadilha para ele, né? E de repente ele apareceu furado e o dinheiro que ele tinha no bolso sumiu. E nós queremos saber, porque ele ficou constrangedor para a família, agora de dedada. Isso não, isso daí é uma versão do assassino. Claro que ele tem que falar alguma coisa para se defender. Mas a gente conhece ele há mais de 20 anos, nunca tirou essa brincadeira, está aqui as irmãs dele, vizinhos, senhoras, filha dele, e constrangeu a família, né? E a versão que a gente quer saber é isso daí, porque o assassino falou a versão dele, mas ninguém mostrou, procurou a família, os testemunhos, para a gente declarar a coisa que aconteceu realmente, né? O motivo, que ele não tinha essa brincadeira com ninguém, ele era um cara trabalhador, trabalhava para se manter o vício dele, que era bebida. E a nossa versão é essa, porque ele era um bom rapaz. Ridicularizaram o meu irmão, todos ficaram rindo dele realmente. A gente só quer um pedido de desculpa de vocês, porque isso ele não fazia com ninguém. Todo mundo que aqui ele trabalhou, muita gente foram no enterro dele e não acreditava que era ele que estava ali. A família está toda reunida aqui, pede inclusive por justiça e também a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai dar continuidade na investigação, porque é mais uma versão desse caso que aconteceu aqui no Novo Israel, na zona norte da cidade. De fato, trata-se de um caso de homicídio, um caso de homicídio precisa ser tratado com seriedade, afinal de contas, de um lado tem alguém que é acusado de ter matado outra pessoa e do outro lado tem uma vítima que efetivamente perdeu a vida e a família que acaba sofrendo as consequências disso, viu? Os frequentes casos de assaltos e assassinatos têm preocupado a população de Parintins. Para combater esses e outros crimes, a polícia deflagrou uma operação no município e criou um formulário de web denúncias. Vamos acompanhar na reportagem? O alto índice de assassinatos em Parintins assusta a população do município, que tem cerca de 120 mil habitantes. Nos últimos 3 meses, além de casos de feminicídio e latrocínio, 6 homens foram mortos a tiros. Adeilson Barbosa, de 37 anos, Fernando Daniel, de 18, natural de Roraima, Vitor Mesquita, de 21, Gildo Martins, de 20, Gildo Corrêa, de 44 e o Frank de Paulo da Silva, de 40, que era conhecido como Compensão, natural de Manaus. De acordo com a Polícia Civil, essas execuções Olha, nós tivemos um travamento aí na reportagem, daqui a pouco a gente traz este caso. A situação de Parintins é a mesma situação que ocorre em outros interiores do nosso estado, em outras cidades do interior do nosso estado, que faz parte de um movimento
não apenas aqui do estado do Amazonas, como de outros estados brasileiros, pelo norte, nordeste do país e até sudeste do país, que é o problema de interiorização do crime, alavancado pelo tráfico de drogas. O tráfico de drogas que se instala nestes locais, sobretudo para que se fortalecer a rota por onde a droga escoa. E aqui no nosso estado a gente tem, quem controla o tráfico em Manaus acaba controlando a própria rota que passa e que é gerenciada por aqui, mas que afeta os municípios do interior, Parintins não está fora disso, apesar de já estar no Baixo Amazonas, já está acima um pouco da rota de entrada desse tráfico de drogas, mas a cidade é alvo também de traficantes, é alvo de pessoas que enviam essa droga para lá, infelizmente, para abastecer, para fomentar os consumidores, os financiadores deste material, as pessoas que compram, que consomem, que são usuários, que são financiadores do crime, viu? Olha, 6 horas e 44 minutos, nós tivemos neste domingo, neste fim de semana, fortes chuvas aqui na nossa capital, locais com várias ocorrências. Daqui a pouco a gente traz reportagem dessas ocorrências como essas. Dá para liberar o som desse vídeo, por favor, para as pessoas verem a força, olha a força do vento com a chuva, sabe? A força do vento com a chuva, isso foi num sítio ali na zona oeste da cidade, no bairro Tarumã. E aí a pessoa mesmo que fez esse vídeo ficou absolutamente surpresa, foi surpreendida porque nunca tinha visto algo tão forte assim. Nós tivemos várias ocorrências, tem uma pessoa que me mandou um vídeo, por exemplo, da 174 também, onde árvores foram arrancadas. Neste local aí, uma árvore foi arrancada em vários pontos da cidade. Esta chuva foi muito forte, uma tempestade mesmo, né? Um temporal, como a gente chama por aqui, na nossa região, é um temporal, foi um temporal e a gente percebe aí, olha lá, olha a força do vento nas árvores, a força do vento nas árvores. Isso deixou as pessoas de fato surpresas e com muito medo, né? Daqui a pouco a gente mostra também o lar Janel Dolly, que foi atingido também por uma árvore que caiu. A gente traz essa reportagem daqui a pouquinho. Traz para mim o drone, por favor, a imagem do drone da TV A Crítica que está lá sobrevoando a Altais Mirim, na frente ali do Armando Mendes, na verdade, comunidade da Sharp, aqui à direita do vídeo, que é o bairro Armando Mendes ali na Zona Leste. Olha o trânsito em quem está indo em direção ao centro ou ao distrito. Trânsito lento, trânsito carregado, trânsito parado na chegada da rotatória da Samsung. Houve alteração, viu? Estão sendo divulgadas alterações no trânsito nesta área da rotatória da Samsung e também lá da rotatória da Suframa, da bola da Suframa. Estão sendo anunciadas alterações, então o motorista que se dirige a essas áreas aí vai precisar ficar atento a essas alterações. Aqui na rotatória da Samsung, a gente não percebe nada diferente do que estava vendo. Olha, só ali, olha, de quem vem do distrito, de quem está vindo do distrito ali pela Altais Mirim, não, está na mesma coisa, está fazendo a rotatória. Precisa circular, não tem nada de diferente aqui na rotatória da Samsung por enquanto. Aquilo que foi anunciado que teria alguma alteração ainda não acontece na rotatória da Samsung. E o que estamos vendo é o que está acontecendo desde o início que essa interdição foi colocada aí. E nós mostramos aqui no Manhã no Ar, por meio do drone da TV A Crítica, a primeira segunda-feira que foi colocado, os tapumes foram colocados em um fim de semana. Na segunda-feira seguinte nós mostramos esta mesma realidade. Trânsito parado, portanto, na Altais Mirim, tanto de quem está vindo do distrito quanto de quem está vindo aqui da Zona Leste, na rotatória da Samsung, a coisa fica desse jeito. Quem sai ali da Buriti também, daqui a pouco tem interdição, agora não, a Buriti está liberada ali. Mas olha, quem está vindo na Altais Mirim para acessar a única faixa liberada na rotatória, precisa ter paciência, meus amigos, porque de 3 faixas da Altais Mirim só dá para sair um carro por vez.
um carro por vez, e aí o motorista já teve que se adaptar a esse negócio aí, já teve que sair de casa 40 minutos, às vezes 1 hora mais cedo, para poder enfrentar esses poucos quilômetros aí, ali da bola do T5, ali da bola do São José até a bola da Samsung. E aí a imagem que a gente traz do drone da TV A Crítica, operado pelo meu amigo Alex Gomes, que está mostrando o trânsito para a gente, quem está vindo do São José, Zumbi, do próprio Armando Mendes, dessa área da zona leste da cidade, e que precisa ir ou para o Mauazinho, para a área do distrito, da Ceasa, Buriti, Zona Sul, por esta rota, precisa ter muita paciência, meu amigo motorista. Precisa ter paciência. Agora 6 horas e 40 minutos. Obrigado ao Alex pelas imagens aqui. Qual a previsão do tempo para hoje mesmo, diretora? Vamos aproveitar essa imagem do Alex aí para passar a previsão do tempo para hoje, viu? Eu sei que de mais de 80% de possibilidade de chuva. Pode chover a qualquer momento na capital, isso está feito. O Alex está recuando o drone, eu acho que não vai dar não, viu? Daqui a pouco a gente traz essa previsão do tempo, né, minha diretora? O Alex já está baixando o drone, a gente traz aí. Vamos para onde agora, minha diretora? Vamos falar de um crime bárbaro registrado lá na cidade de Itacoatiara, aqui na região metropolitana. O homem de 27 anos foi assassinado a pauladas e tesouradas. Pauladas e tesouradas. Isso no interior, viu? A polícia já está investigando esse caso. Rodrigo Menezes, de 27 anos, mais conhecido como Louco, foi morto a tesouradas e pauladas no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. De acordo com os policiais civis daquela região, era por volta das 4 da madrugada quando uma equipe foi acionada para a Rua 3 do conjunto Poranga. Ao chegar na localidade onde teria esse homicídio, os policiais encontraram o corpo de Rodrigo com um afundamento no crânio, uma perna manca ao lado do corpo e uma tesoura também. Ambos os objetos sujos de sangue. Conforme os policiais civis daquele município, esses objetos foram usados para matar o Rodrigo, que ainda conforme a polícia de Itacoatiara, era investigado por um homicídio ocorrido meses atrás. É um crime tão grave, tão bruto, tão bárbaro, que a gente não consegue nem mostrar as imagens, né? Precisa embaçar tudo para poder exibir na televisão, porque não tem possibilidade. No interior, negócio complicado, viu? Uma dupla foi presa suspeita de furtar fios de cobre na zona centro-sul, aqui de Manaus. Um terceiro suspeito que atuava como olheiro conseguiu fugir após perceber a chegada da viatura. Agora, o interessante nesse caso é que o olheiro, né, o vigia da situação, fugiu e deixou um companheiro para trás. Vamos acompanhar na reportagem? A casa caiu para 2 ladrões de fiação de cobre. Sabe como é que acontece a ação desses criminosos que cometem esse tipo de crime? De acordo com a polícia, enquanto um fica ali cortando a fiação, o outro serve como olheiro, justamente para quando a polícia chegar, eles correrem, darem tempo de avisar e fugirem da polícia. Que foi o caso do Gabriel Araújo, de 23 anos, e também do João Ferreira, de 35 anos. Esses 2 homens, eles estavam furtando fiação de cobre em um estabelecimento que fica localizado na rua Maceió, no bairro Nossa Senhora das Graças. Quando, para a infelicidade deles, a polícia militar, os policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária se aproximaram. Eles estavam realizando um patrulhamento na área, no bairro, nessa rua, nas proximidades da rua Maceió, quando avistaram aí esses 2 homens cometendo o ato. O olheiro, quando viu a presença dos policiais, simplesmente correu sem avisar o amigo que estava lá cortando a fiação. Esse é um tipo de crime que está acontecendo com frequência na nossa área e já há uma determinação do comandante da companhia para que se intensificasse o patrulhamento. E dessa vez logramos êxito porque o olheiro ele estava atentando para o sentido bairro-centro. E a viatura foi no sentido centro-bairro. E pegou o olheiro desprevenido e ele correu. Mas o outro foi preso em flagrante porque estava consumindo o ato naquele momento, cortando os fios.
foi dado voz de prisão em flagrante, foi feito busca nas proximidades, o outro foi localizado, foram encaminhados ao 12º DIP para os procedimentos legais e as formalidades de praxe e flagranteados, aguardando, encaminhados à cadeia pública e aguardar a audiência de custódia. Com esses 2 homens, foram encontrados algum material para o uso, a utilização ali do furto, tenente? Alguma faca, algum alicate? Eles se desfizeram da parte da faca, né? A gente não conseguiu encontrar a faca. Que, inclusive ele falou aproximadamente onde tinha jogado, mas fizemos busca e não conseguimos encontrá-la. Mas os fios que eles cortaram foram apresentados como materialidade do fato, do crime, e as outras partes que ele não conseguiu ficou do poste arriado lá no chão, porque não deu tempo. A polícia chegou antes que eles pudessem cortar as 3 pernas dos fios, só conseguiram cortar uma. E o fio desse é muito caro. Ele é vendido então é um prejuízo, né? Com certeza, com certeza. Para eles que vendem aquilo, quem compra em quilo é irrisório o preço, né? Mas para quem compra em metros, para a utilização da eletricidade, é um fio muito caro, que é um fio bastante grosso, justamente para receber uma tensão mais alta de energia e não sobrecarregar a empresa dele. Então é um fio muito caro. Tenente, você sabe dizer se o Gabriel e o João eles já possuíam passagens pela polícia? Nós puxamos os antecedentes dele, nenhum tinha. Primeira vez, então? Primeira vez, caíram agora. Deixa eu trazer agora um caso de violência doméstica. Lá no bairro Zumbi dos Palmares, um homem foi preso por agredir a ex-companheira. Agora, olha o detalhe. O crime aconteceu após o suspeito descobrir que a mulher, a ex-mulher dele, estava grávida do atual marido dela. Por isso que o crime aconteceu. Vamos acompanhar na reportagem. Essa é a história de um homem que, inconformado com a separação, decidiu agredir a ex-companheira, uma mulher de 26 anos. Nós não vamos divulgar o seu nome justamente para preservar a sua identidade. Segundo a polícia militar que atendeu essa ocorrência de violência doméstica, a vítima, de 26 anos, seguiu adiante após a separação e encontrou um novo amor. Desse relacionamento atual surgiu um fruto e o ex-companheiro soube que a mulher estava grávida. Decidiu encarar a ex-companheira e tomar satisfações sobre o novo relacionamento. O homem, identificado como John Freitas, se deslocou até a residência da ex-esposa. Revoltado com a situação, ele acabou agredindo essa vítima. Os moradores da comunidade, assim que ouviram os gritos, recorreram para a polícia e denunciaram para os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária. Os PMs que estavam fazendo um patrulhamento na zona leste da cidade se deslocaram até o local e se depararam com o agressor. O homem estava bastante nervoso e, mesmo assim, confessou o crime. Ele foi levado para a delegacia. A vítima também prestou esclarecimentos na delegacia especializada em crimes contra a mulher e chegou a alegar para a equipe de investigação que essa não é a primeira vez que o suspeito teria se aproximado dela e cometido o crime. Essa agressão foi motivada por quê? Foi motivado por ciúmes, né? O ex-marido não aceitou o término do relacionamento. A vítima já estava grávida de seu atual cônjuge e, por ciúmes, por volta de 1 da manhã, esse ex-marido chegou lá e foi tomar satisfação, acabou agredindo a mulher que estava até grávida. Tenente, o que chama atenção é que essa não é a primeira vez que esse suspeito comete esse tipo de crime contra a ex-mulher. Exatamente. Enquanto eles ainda eram juntos, né, a vítima já tinha denunciado ele outras vezes e já tinha uma medida protetiva, inclusive, contra ele. E por conta dessas agressões até que ocasionou o divórcio deles. O atual companheiro dela presenciou esse crime? Não, ele não estava presente, ela estava sozinha em casa. Após essa denúncia, o suspeito foi preso. Como é que fica a situação dele a partir de agora, já que ele já responde por uma outra agressão? Ele foi preso em flagrante,
foi conduzido novamente à delegacia especializada em crimes contra a mulher. E ele foi preso novamente por violência doméstica e por descumprimento de mandado de distância. Olha a cara do indivíduo aí. Põe na tela de novo a cara do indivíduo aí. Não que eu tenha gostado da cara dele não, sabe? Mas eu faço questão de mostrar a cara de um machão que acha que tem direito de dispor da vida ou das decisões da outra pessoa, que sequer continuava com ele, que já estava no outro relacionamento. Veja só como um espírito, uma mentalidade machista pode levar uma pessoa a um gesto tão incoerente como esse. Incoerente para dizer o mínimo, Está preso e precisa ser acompanhado, vigiado mesmo pela justiça, para que esta mulher não continue sofrendo o que já sofreu nas mãos deste homem aí, viu? 6 horas e 59 minutos. Neste momento a gente encerra a nossa transmissão na rádio, viu? Na FM O Dia. De segunda a sexta a gente transmite essa primeira hora do Manhã no Ar também na 93.1 e agradece. Eu agradeço aqui de todo o coração, com muita gratidão a todos os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham a gente aí em casa ou no carro, geralmente no deslocamento já para o trabalho, para levar o filho na escola, fica acompanhando a nossa programação. Então tenham todos uma excelente semana e a gente se encontra por aqui mesmo amanhã a partir das 6 da manhã. Isso pessoal da rádio, viu? Você que é da televisão, que está nos acompanhando pela televisão, a gente fica até 8h30 da manhã aqui com o Manhã no Ar. E eu falo agora sobre uma questão muito séria, viu? Que está na mira do Ministério Público do Estado, que são os casos de tortura praticados por policiais. Segundo a promotoria especializada no controle da atividade desses agentes públicos, violações do tipo acontecem em larga escala, aqui no estado do Amazonas. Para falar mais sobre este caso, eu vou conversar agora com a Tamires Claire. Tamires, muito bom dia para você. Segundo o Ministério Público do Amazonas, os métodos utilizados são os mais cruéis possíveis. É isso mesmo, Tamires? Que informações você tem sobre esses casos? Oi, Emanuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, os dados, eles costumam até ser um pouco imprecisos, mas de acordo com o Ministério Público, eles realmente são muito cruéis e eles acontecem quase que diariamente. Principalmente aqui no estado do Amazonas, há uma dificuldade muito grande em fazer com que as vítimas deem continuidade às denúncias que elas começam. Elas procuram inicialmente o Ministério Público, mas elas acabam desistindo desse processo e esses dados acabam sendo perdidos. Enfim, é uma dificuldade um pouco grande em relação às estatísticas. E os métodos usados, de acordo com o Ministério Público, eles são realmente muito cruéis. Há registros, por exemplo, daquela chamada tortura de asfixiamento, de semi-asfixiamento, que coloca-se um saco na cabeça da vítima e aí asfixia por um tempo determinado ali, até que a vítima realmente ela fique quase desacordada, mas aí depois tira o saco. Enfim, inclusive as pessoas provavelmente já devem lembrar isso do cinema, né? Esse tipo de tortura, inclusive, já foi mostrada no cinema também. Há também torturas usadas, sendo feitas por spray de pimenta, por exemplo, ou por objetos que acabam machucando, mas não deixam marca, justamente para não fazer provas, não produzir provas contra esses agentes. Há também registros, e esses são inclusive mais preocupantes, que são as torturas psicológicas. Elas deixam realmente rastros para o resto da vida, deixam sequelas, as pessoas acabam ficando com traumas para o resto da vida, isso com vítimas homens e mulheres. De acordo com o Ministério Público, esse tipo de tortura é possível sim de ser provada por meio de laudos psicológicos, né, que são feitos depois quando essas torturas são denunciadas. Enfim, e tudo isso, todas essas torturas, todos esses casos que chegam ao Ministério Público, eles são investigados por essa promotoria, que é a Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, e há o registro de que há uma estimativa, que a cada 10 casos de tortura, 8 são cometidos por policiais militares. É realmente uma estatística que chama atenção, é um dado que chama atenção e entristece também, né, Emanuel? Exatamente, Tamires. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco
a gente volta a conversar, volto a conversar com você, Tamires, sobre este caso, os casos de tortura, sobre esses dados aí. Tem um motivo pelo qual esse índice pode ser tão alto assim. Porque às vezes na audiência de custódia que teve como um dos motivos também o controle da atividade policial, né, esse foi um dos motivos pelos quais o CNJ instituiu a audiência de custódia, que não foi instituída por lei, não foi instituída pelo Congresso Nacional, não, foi uma decisão criada pelo CNJ. Então, um dos motivos, para além do problema das superlotações das cadeias, foi justamente o controle da atividade policial. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, presidido pelo ministro que é presidente do Supremo, o ministro que é presidente do Supremo é o presidente do CNJ, que hoje é o ministro Dias Toffoli. Então, mas não foi o Dias Toffoli que instituiu a audiência de custódia, tá? O CNJ instituiu, e na audiência de custódia, mesmo que não haja um laudo do IML comprovando que houve tortura, mesmo que não haja um laudo psicológico comprovando que o investigado, ou que o suspeito, ou que o preso apresentado na audiência de custódia tenha sofrido tortura psicológica, se ele declarar que foi torturado, abre-se uma investigação. É feito um procedimento administrativo, investigativo, apurado pelo Ministério Público. Eu não estou dizendo que essa apuração não deva acontecer, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Qualquer tipo de atividade irregular ou ilícita em qualquer instituição, na polícia, no Ministério Público, em qualquer lugar, precisa ser investigado, porque quanto mais forte forem as nossas instituições, melhor será o serviço prestado ao cidadão, prestado à população. Mas é muito complicado esse tipo de estatística quando apenas a declaração de um preso, de um investigado, de um suspeito preso diante de uma atividade criminosa, quando apenas a palavra de alguém coloca em xeque a atividade policial, coloca em xeque a atividade de todo um grupo de policiais. Isso é complicado. Isso é complicado. E isso ocorre justamente mediante um instrumento que foi colocado dentro do processo legal, dentro dos trâmites legais, por meio de uma decisão do CNJ criada para fazer esse tipo de fiscalização. Para que serve corregedoria? Para que serve o próprio Ministério Público? Para que serve todas essas outras coisas? Enfim, mas eu vou estudar mais sobre isso, viu? Me aguardem, me aguardem. Eu quero trazer aqui a interação, a participação dos nossos telespectadores. Olha só, bom dia, Emanuel. Eu e minha avó ouvindo o Manhã no Ar pela Rádio FM, o dia aqui no Hospital Francisca Mendes. O meu nome é Ney Bezerra e o dela é a dona Emina Batista. Olha o Ney e a dona Emina. A gente deseja muita saúde. Volta lá, por favor, a foto da dona Emina. Isso, para as pessoas de casa acompanhar. A gente deseja aqui muita saúde para a dona Emina. Obrigado também aí ao Ney, acompanhando a gente pela rádio. Não são as melhores notícias, principalmente no primeiro horário que a gente traz aqui o noticiário policial, as informações da área policial, mas obrigado pela confiança, pela audiência e muita saúde para vocês. Aqui embaixo tem uma dupla preparada para ir para a escola. Esse é o Brasil que quero. Minhas vidas. É o João Gabriel e o Davi Felipe, ligados no Manhã no Ar. É o que a gente quer também. Criança na escola, criança indo para a escola, participando pelo processo de educação e se tornando cidadãos melhores do que o que nós somos, ou pelo menos cidadãos melhores do que o que a nossa geração tem produzido, porque sinceramente, né? Bom dia, Emanuel Cardoso, me chamo Aline, moro no Alvorada 3, que linda, Aline. Bom dia para você também, minha querida, olha que sorriso bonito, acompanhando a gente no Manhã no Ar. Um abraço. Você também pode participar com a gente por meio do 992912167. É o número de interação, é o número que você fala direto com a nossa equipe de produção, por meio do WhatsApp. Não adianta ligar não, tá? Mas manda sua mensagem, comenta os assuntos que nós estamos trazendo aqui, traz as informações aí da tua realidade, da tua comunidade, do teu bairro. A gente está aqui pronto para compartilhar este momento, essas informações com vocês, tá? A gente continua falando do noticiário policial, agora um desdobramento do caso em torno da morte do engenheiro Flávio. Um dos investigados, o policial militar Eliseu da Paz, preso por envolvimento no crime do engenheiro,
recebeu autorização da Justiça para fazer a prova da OAB. O exame foi realizado neste domingo. O sargento chegou no local em uma viatura da polícia e fez a prova em uma sala isolada. Cerca de 3.000 candidatos realizaram a primeira fase da prova OAB no último domingo. Entre os candidatos, Eliseu da Paz, um dos suspeitos que foi preso durante as investigações sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Eliseu está sob sindicância por ter sido flagrado usando o carro da prefeitura para ir até a casa de Alejandro Valeico na noite em que Flávio desapareceu. A nossa equipe de reportagem ficou desde as primeiras horas da manhã acompanhando a chegada de Eliseu aqui na universidade, que fica localizado no bairro Parque 10. Tentamos conversar com alguns candidatos sobre o que achavam de Eliseu realizar a prova da OAB. Eles não quiseram gravar a entrevista, mas alguns deles opinaram, né? Alguns não tinham nada contra, uma vez que a defesa do sargento da Paz estava agindo conforme a lei. Outros acharam que poderia tirar a concentração de quem fosse realizar a prova junto com ele. Por volta de 11 horas, a entrada aqui da universidade ficou muito movimentada, né? Muitos candidatos chegando. Algumas negociações aconteciam entre a polícia militar e alguns organizadores da prova, mas não conseguimos ter acesso a esses acordos. Até meio-dia, o horário que a prova iniciou, a nossa equipe de reportagem ficou de prontidão aqui, mas Eliseu não apareceu. Logo em seguida, algumas pessoas que não quiseram gravar a entrevista informaram que o sargento da Paz teve acesso pela entrada de trás da universidade. A chegada foi muito discreta, ele chegou em apenas uma viatura da Polícia Militar. Conforme o papel de identificação de sala anexado logo na entrada aqui da universidade, o sargento faria a prova na sala 6.111, no primeiro andar do bloco 6. Mas, segundo alguns candidatos, o sargento fez em uma sala reservada para ele. O pedido de autorização para realizar a prova da ordem foi feito pela defesa e aceito na última sexta-feira pela juíza Ana Paula de Medeiros Braga, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Ainda falando sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues, a nossa equipe conversou de forma exclusiva com mais um familiar do Mike Vinícius. O lutador é um dos envolvidos na morte do engenheiro, confessou a autoria em depoimento, mas para essa pessoa, que é familiar, esse homem que deu a entrevista para a gente, o Mike está sendo forçado a assumir o assassinato. Só para lembrar, né, a gente acabou de falar sobre o PM, que teve autorização para fazer a prova. Esse PM foi até a casa de Alejandro Valeico na noite, onde tudo teria acontecido, ou pelo menos começado, e o policial foi lá com o Mike dentro do carro cedido para a prefeitura. Pois bem, o Mike agora assumiu a autoria por este crime, no primeiro momento se negou a colaborar de outras formas com a investigação, mas a família agora está fazendo alguns questionamentos. E Amanda Amorim ouviu esse familiar do Mike com exclusividade. A gente acompanha essa entrevista agora. Quem era o Mike Vinícius antes de se envolver na morte do engenheiro Flávio? Era um trabalhador como qualquer um. Ele vivia para a família, é separado da esposa, cuida dos 2 filhos que ficou, de 12 a 13 anos de idade, o qual os meninos são muito pegados com ele. Ele sempre caseiro, aquela pessoa cuidadosa em casa, com os filhos, com a mãe. Ele já tinha se envolvido em algum crime? Nunca, ele nunca se envolveu com isso. Ele é a pessoa sempre viveu somente por trabalho e muito dedicado. Onde o Mike conheceu o sargento da Paz? Com certeza foi no Exército, quando ele serviu, provavelmente ele deve ter servido junto, há cerca de 10 anos, passaram junto e nasceu essa amizade aí. Qual foi o último momento que a família teve contato com o Mike no dia 29?
Segundo o irmão dele, eles tiveram contato dia 20, após a luta, que ele lutou no sábado. Quando foi no domingo, foi por volta, segundo o irmão, 3 horas da tarde, eles tiveram contato. Teve contato com o próprio irmão e daí só tiveram a notícia depois que surpreendeu a toda a família com essa notícia que ele tinha participado. Cadê o momento, o registro de entrada? Quanto tempo gastou para entrar e sair esse carro de dentro do condomínio? Porque tudo tem registro. Em condomínios mais simples do que aquele, imagine um condomínio daquele. Com certeza ele foi chamado, ele foi convidado ali. Aí eu gostaria de saber o registro do tempo que foi gasto. É muito estranho, é muito estranho. Então, eles foram chamados lá, com certeza foi a mando de alguém, e acredito eu que ele não a participação dele, se ele tem a participação, deve ter, mas com certeza foi para a condução do defunto. Então, vocês não sabem onde o Mike estava na noite que o Flávio desapareceu? Não, porque ele sai para o trabalho dele, como normal, como todos os dias, e com certeza depois apareceu algum convite, porque com certeza ele não tem veículo, ele não tem condução, e a condução que ele aparece é aquela condução pago do nosso bolso, com dinheiro público. No dia do crime, o Mike aparece no banco de trás. Aparentemente, de acordo com a polícia, como se ele estivesse com a vítima, o Flávio Rodrigues. Quando vocês viram aquela imagem, o que vocês suspeitaram? Vocês acreditam que a vítima já estava morta, que ele estava apenas imobilizando? O que veio na cabeça da família? Eu estava em casa assistindo com a minha esposa e, por sinal, eu mesmo falei logo, disse logo, de vai alguém naquele colo ali. Eu reconheci ele na entrada, pela imagem na entrada, e reconheci na saída. Eu, como uma pessoa muito próxima, muito chegado a ele, então eu reconheci logo ele e não tinha dúvida que era ele. Agora, com certeza aquela pessoa já estava desfalecida já. Depois que o Mike foi preso, que a polícia começou a investigar o caso, vocês tiveram contato com ele na delegacia? A partir de que momento o Josimar Berçot entrou no caso? Muito pouco. Eu só vi quando ele aparece preso, chega na delegacia de homicídio, ele já chega acompanhado com aquele advogado, para mim, para a família inteira, totalmente desconhecido quem está pagando esse advogado, porque a família não existe envolvimento da família com esse moço. Esse moço aí, ele, que no começo, a princípio, no comecinho mesmo de tudo, ele chegou a quase que em termos de defesa, mas hoje em dia ele praticamente ele é um advogado de acusação pedindo a prisão. Esse para mim foi inédito, essa situação desse advogado aí querer o cliente na cadeia. Isso eu nunca vi. E eu tenho certeza absoluta que Mike Vinícius não pediu para baixar. Ele não é louco, ele é normal. Quem contratou Josimar Berçot? Nem ele mesmo fala. Como haveria tempo para ele constituir um advogado? Ele já aparece na delegacia de homicídio, entrando na delegacia, acompanhado com aquele cidadão. Ele que deveria, pelo menos, ter o respeito de procurar um parente para dizer a verdade, porque para mim ele está faltando com a verdade. E ele não está repassando o caso para a família? Não repassa nada, ele não repassa e se recusa a todo momento Fica difícil, é um desencontro todo o tempo com os parentes, com os irmãos. Quando vocês tiveram conhecimento da confissão através da imprensa, qual foi a reação da família? Vocês se surpreenderam com esse depoimento? Foi um choque, porque a gente conhece a pessoa não é incapaz de ofender, principalmente dessa forma. Para isso ele era praticante de arte marcial. Como é que um praticante de arte marcial vai andar armado, principalmente de faca? Cadê essa faca? Que não aparece de jeito nenhum, era para estar no inquérito policial.
Vocês não tiveram conhecimento dessa faca, então? Até o momento, não. Essa faca é fantasma. Vocês acham que o Mike está sendo obrigado a assumir a morte do engenheiro? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que ele não matou ninguém. Ele não matou como a maioria do povo, até a família do engenheiro não acredita nessa história furada. Então o senhor acredita que ele não matou, o Mike não matou o Flávio? Não matou, não tem a menor possibilidade. Eles entraram, eu acredito, eu penso, tenho quase que certeza que eles entraram para pegar o cadáver. Foi quando eles foram fazer a ocultação. É isso que eu creio só nisso, eu só acredito nisso. A participação de Vinícius. O Mike, na sexta-feira, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. A família sabia disso? Ninguém sabia disso. Foi tudo feito por debaixo dos panos, foi tudo da cabeça do advogado, que eu não sei qual o poder que esse advogado tem, na verdade, porque foi uma facilidade horrível para conseguir isso aí. Ele vinha lutando alguns dias, mas aí ficou todo o tempo, e a imprensa dando em cima, algumas pessoas falavam uma coisa, falavam outra, e até que ele conseguiu. Vocês temem que algo aconteça com ele na unidade prisional? Eu acredito que tanto corria o risco lá na unidade, como correria o risco também na própria delegacia, porque... Mas ele não estava sendo ameaçado em momento algum, segundo eu soube pelo próprio irmão dele. Qual é a visão da família referente à morte do engenheiro Flávio? A família suspeita quem matou a vítima? Com certeza, como todo o povo amazonense suspeita. Agora só que não, parece que não estão querendo descobrir a verdade, não fazem menor questão de descobrir a verdade, porque eu tenho certeza de uma coisa, que Mike Vinícius não matou ninguém. Eles entraram, ele tem a participação, se tem que pagar, que pague pelo crime, porque só aí, pelo que eu sei, por que os outros não foram enquadrados que nem ele, baixar para a penitenciária? Porque, veja bem, tem formação de quadrilha nessa história, tem homicídio e tem ocultação de cadáver. Qualquer um desses 3 crimes, no mínimo 3 crimes, ele seria capaz de estar enquadrado, todos 6 que foram envolvidos. Vocês pretendem lutar pela inocência dele? Até o fim, nem que eu tenha que sair daqui, procurar o Ministério Público, procurar um defensor público, porque até o momento ele não teve nenhum defensor nessa história toda. Ele não merece estar passando por isso. Não sei, não tem explicação para uma situação dessa, porque ele não tem porquê. Sinceramente, eu queria ouvir dele também o que foi que aconteceu, o porquê que ele foi iludido para participar dessa monstruosidade que os 6 cometeram. Se vocês tivessem a oportunidade de ter contato com a família do Flávio, o que a família do Mike falaria? Peço que Deus dê o consolo a essa família, porque é muito duro passar por uma situação dessa. Tem muita gente que se pergunta, por que a gente continua cobrindo este caso, dando ênfase para este caso. Primeiro, para início de conversa, nós temos uma pessoa que foi morta. O engenheiro, o Flávio, foi morto brutalmente e teve o corpo jogado naquele terreno lá do Tarumã. Isso precisa ser investigado. Mas se fosse a morte, se as pessoas envolvidas nesta morte, esse caso estaria sendo investigado como um outro qualquer, como outro caso, como todos os outros casos são investigados, sem qualquer possibilidade de obstrução, sem que versões diferentes surgissem pelos casos, e aí não precisaria a mídia, a imprensa, os jornalistas, que têm a função, sim, de acompanhar a dinâmica social. Este é o nosso papel, este é o nosso trabalho. Não haveria necessidade, mas não é o que acontece. Esse caso, desde o início, começou com versões contraditórias, contradição que a polícia viu no primeiro momento, quando teve acesso às câmeras que não estavam disponíveis lá no início, viu que havia contradições na história contadinha, certinha por todo mundo,
E a partir dessas contradições começou a investigar e agora nós temos alguém que admite ter cometido o crime, que assumiu a culpa sozinho. Por que assumiu a culpa sozinho quando os indícios, inclusive o depoimento de outras pessoas, são contraditórios ou contradizem isto? Porque é por isso, meus amigos, que é importante nós estarmos acompanhando. Porque não só por uma questão de justiça, não é justo que um leve a culpa pelo crime de outro ou de outros. Isso eu estou fazendo uma conjectura, não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Lá na justiça, o que precisa ser dito é a verdade, e é a verdade que precisa prevalecer. Não é assim. Não é porque alguém está orientando, ou porque alguém está mandando, ou porque alguém estaria pagando. É isso que a família está questionando. Quem está pagando o advogado? Por que o movimento em relação ao Mike é diferente da postura de todos os outros? Ele diz que matou, mas não colabora com a reconstituição, não dá material para os exames de DNA, não começa por aí. O depoimento é contraditório em relação ao depoimento de outras coisas. O Alejandro, por exemplo, depois que teve a prisão domiciliar revogada e teve a temporária cumprida, foi encaminhado para o presídio, mas no dia seguinte os advogados conseguiram na justiça que ele fosse encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia. Saiu do presídio para a delegacia. Agora, com o Mike é diferente, a defesa pede que, justamente o contrário, que ele saia da delegacia para o presídio. Por que é diferente com o Mike? O que há de diferente com ele? Por isso que a gente acompanha esses casos. Por que o advogado não conversa com a família? Tá certo, o Mike é maior de idade. Ele toma as decisões sobre ele e combina com o advogado dele, com quem o advogado vai falar, o que deixa de falar, mas a família que inclusive é solidária ao que aconteceu com a família da vítima, com a família do Flávio. E essa é a questão que está posta e a gente precisa verificar. E na própria entrevista do familiar, ele falou aí, viu, o homicídio, a formação de quadrilha, ocultação de cadáver. E essa droga toda que rolou aí, talvez por quase 2 dias, de onde vem essa droga toda? Quem fornece essa droga toda? Nós não estamos falando de um bairro da periferia, nós estamos falando de uma área nobre da cidade de Manaus, nós estamos falando de um condomínio de alto padrão. Não, mas eles são consumidores, e o consumidor da droga é tratado diferente. Mas peraí, de onde veio isso? Eles saíram de lá para comprar onde? Estão comprando de quem? Estão financiando o crime de quem? Droga pesada, tá bom? Nós não estamos falando aí de um cigarro de maconha, nós estamos falando de drogas pesadas. E talvez, inclusive, seja o que esteja por trás de tudo isso, né? A alucinação ou o desequilíbrio mental provocado pelo consumo excessivo de drogas e de álcool. Enfim, a gente segue acompanhando este caso. 7h26, nós vamos para onde agora, minha diretora? Vamos mostrar o drone da TV A Crítica, o Alex Gomes, que já está sobrevoando a zona sul da cidade. A zona sul da cidade, isso aí é a Avenida Buriti, viu? Avenida Buriti no Distrito Industrial, na verdade está próximo ao Japim, se eu não me engano. Ele já está próximo ao Japim, o trânsito concorrido no sentido centro, viu? Trânsito concorrido no sentido centro. Eu penso que o Alex vai... Olha, aí o motorista já precisa ficar atento, devagar por aí, na Buriti. Os buracos melhoraram um pouquinho pela Buriti, viu? Eu passei por aí esses dias, não tem aqueles buracos lá que vez ou outra espanta o motorista que não está acostumado a passar pela via, mas quem passa esse horário está indo para o trabalho, está indo para algum local, para alguma atividade, são motoristas que realmente precisam. E aí, olha aí à frente, olha, aí à frente o motorista precisa ter paciência, mais um pouco à frente. Essa aí já é aquela entrada que vai para a Seduc e que acessa ali a Manaus 2000. Esse local é muito concorrido, viu? Esse semáforo aí é muito concorrido. É uma confusão o trânsito nessa área. A partir daí, o trânsito segue tranquilo pela Buriti. Lá na Manaus 2000 que a coisa fica um pouco mais concorrida. Lá na frente, meus amigos, no fim da Buriti e da Rodrigo Otávio, é que a coisa vai complicar na rotatória da Suframa, que há uma alteração por lá, viu, na bola da Suframa. Já tem uma alteração por lá. Vamos trazer a previsão do tempo? O que a gente tem de previsão do tempo aí? Põe nessa imagem do Alex mesmo aí. Alex, mostra pra gente a cidade de Manaus a partir da Zona Sul, Alex. Isso, por favor. Olha, temperatura mínima planejada para hoje, programada para hoje, esperada de 23 graus, é a máxima de 33.
A sensação térmica neste momento é de 23 graus em Manaus, portanto um clima muito agradável, com possibilidade de 86% de chuva, viu? Pode chover a qualquer momento, em qualquer área da cidade de Manaus, conforme a previsão do tempo estimada para hoje. E a gente acompanha aí essa previsão, mostrando os céus de Manaus a partir da zona sul da nossa capital e vendo que o céu está encoberto, né? Cheio de nuvens, o céu branco, mas não é de fumaça mais não, é de nuvem. A água já tirou o que tinha de fumaça na atmosfera e o que a gente tem aí é esse céu encoberto por nuvens, podendo chover a qualquer momento. Ao Alex, muito obrigado pela participação. Diretor, a gente tem como mostrar as interações agora, por favor? Bom dia, audiência total, é o Harley. Não perca o seu programa lá no Tarumã. Bom dia para você também, Harley. Olha aqui embaixo, o brother está no sofá, ou na cama. Acho que é na cama, ou é um sofá-cama, não sei. Bom dia, Manuel Cardoso. Meu pai é seu fã, manda um abraço para ele aqui no bairro Santa Cruz. É Flores, o bairro é Flores, né? Eu não sei o nome do seu pai, meu amigo, mas um abraço para ele aí. O Douglas de Manacapuru, que adora o programa. O Douglas adora a Crítica Kids, isso sim, meu amigo. Um abraço, Douglas. Bom dia, Emanuel, famoso galã de Parintins. Não sei se eu estou tão famoso assim não, viu? Sou seu fã, nome é Dione. Estou ligado no programa lá no Tarumã, no Parque Riachuelo. Um abraço, Dione. Eu acho que já encontrei o Dione em reportagens por lá, viu? Bom dia, Manuel Cardoso, sempre ligado no Manhã no Ar. Me chamo Rose, do Nova Cidade. Um abraço para você, Rose. Olha, tem um texto destacado aqui. Bom dia. Gostaria de fazer uma denúncia. O CAIC do bairro Petrópolis está há mais de 2 semanas sem funcionar. Vários pais saem da sua casa durante a madrugada para conseguir uma consulta para seu filho e chega lá, fica na fila e quando dá o horário, nenhum funcionário aparece. Nem para dar um prazo de quando vai voltar a funcionar. Lhe peço encarecidamente que olhem por essas crianças que estão precisando de atendimento pediátrico. Bom, CAIC do bairro Petrópolis, o morador está fazendo a denúncia de que o CAIC não funciona há mais de 2 semanas. Estamos trazendo aqui a denúncia do morador. A nossa produção vai entrar em contato com a Suzan para pedir esclarecimentos em relação a isso. E tão logo a Suzan se manifeste, a gente traz a informação, se possível ainda na edição de hoje, para dar resposta a esse morador, que está falando da comunidade Petrópolis. Já já a gente traz essa informação, viu? Minha prima mora no bairro Alfredo Nascimento e no fundo do quintal cresceu uma árvore muito alta. Já ligamos para os órgãos competentes para virem retirar lá, mas nenhuma resposta. O medo desses temporais, viu? É a Débora que está falando isso. A gente vai tentar acionar as autoridades, viu, Débora? A gente entende a sua preocupação, sobretudo a partir do que aconteceu no domingo passado. Olha eu aqui pela primeira vez no Bom Manhã no Ar. Meu nome é o Rian, ou Rayan, e moro no Cacau Pereira. Cacau Pereira. Um abraço pro Rayan, viu, aí no Cacau Pereira, em Iranduba, Manacapuru, região metropolitana, ligados na gente. Um abraço. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente fala sobre as vagas de cursos de nível técnico do Instituto Federal de Educação. É oportunidade, viu? Instituto Federal de Educação do Amazonas, que serão abertas hoje. Pode ser a chance de você conseguir a formação necessária para entrar no mercado de trabalho. E atenção, moradores de bairros localizados na Zona Sul. Uma parada programada de água está programada para hoje, viu? Ou seja, vai faltar água. A gente traz os detalhes ainda nesta edição, viu? E a chuva de ontem provocou a queda de várias árvores aqui em Manaus. Uma dessas árvores caiu em cima de um abrigo de crianças. No Tarumã, um morador registrou com espanto também essa tempestade. Vamos por aqui. Aí a torre, ó.